seguinte também, às vezes tem espíritos que você prejudicou, às vezes, sabe, que não se libertaram da situação, ainda estão presos lá no local. Exato. Não Aí se tem o acham, conhecimento suficiente para se conectar com outros espaços, estão presos na atmosfera ali, sim, porque estão com exato. os processos, né? Aí chega lá o bonitão e todo mundo encontra ele lá. Ou a pessoa mesmo vai até um lugar histórico ali de vida passada dela, uma coisa que marcou ela, ela começa também a captar isso. Então, Exato. Pode ser mas aí as como é que duas faz? vertentes. Já chegou um caso desse para você? Por exemplo, uma De, pessoa falou, pô, surtei, eu não devia ter saído daqui. não, de mudança, assim, ainda não chegou, não. Não. Mas eu creio que pode ser ou de vidas passadas ou o obsessor achou. Tá me ouvindo? É, aí tem que estar Ou o fazendo um obsessor trabalho bem achou. forte. Sabe quem fala muito isso? Que a gente dava risada? Era o Wagner Borges, né? Nos cursos dele. Ele falava assim, ele ficava brincando com a gente. Ó, vou falar pro seu obsessor lá que ele não te achou ainda, que você tá aqui no Brasil. Ele fala muito isso, porque Né? realmente é pelo local, não é? Eles não saem daquela atmosfera. Então, se você vai até eles, eles vão te achar, né? Pela sua frequência energética. Então, eu acredito muito nessas duas vertentes. Ou foi onde você, o local, ou foi realmente algo da vida passada que você viveu naquele momento e teve um trauma lá, e aí sobem todos os gatilhos mentais e a gente começa a ficar doido, né? Porque você fala, pô, eu vim aqui para ser feliz, tá dando tudo errado, o que que tá acontecendo? Não, e às vezes a gente reencarna no Brasil, por exemplo, para justamente tem um motivo, né? Vamos dizer assim, Sim, lógico, todo mundo quer viajar, conhecer o mundo, né? Mas aí o Wagner até, você falou do Wagner, até falou, ele até deu um conselho uma vez para uma pessoa que falou, olha, ele foi pedir um conselho, passei por uma entrevista, tal, tem uma oportunidade em outro país, ele falou, melhor você não ir. Falou, por quê? Porque se você for para lá, eu já tô vendo que pode ser ruim para você aí por questões anteriores. Então, às vezes, é aquela coisa, né? Que bom que aquela pessoa ouviu aquilo, tal, e sim, talvez não passasse por uma situação mais árdua, sim, né? sim. A Com Kelly colocou certeza. aqui, ó. Thaís, é possível acabar com um trauma fazendo a terapia? É possível. A egrégora vai trabalhar em cima disso, porque é uma mesa para curar traumas, que são os fractais de vidas passadas, tá? Só que tem a tua parte também. E eu sempre falo para todo mundo e vou repetir. Gente, a egrégora ela faz 50%. Ela limpa todo o seu campo energético, todo aquele trauma que está, né, reverberando aqui na sua vida e que são os gatilhos mentais. Só que se não tiver a sua parte, né, de consciência, de mudar, né, de entender que tem que mudar de dentro para fora, tem que expandir, né, a sua consciência, aí fica mais difícil. Dá, com certeza, muitos são curados, só que depende muito da pessoa, né? Tem que ter a ajuda dos dois lados aí. A ajuda dos dois lados é muito importante. A Eve falou o seguinte aqui, é bem assim mesmo, Thaís. Eu sou até diagnosticada com déficit de atenção. É triste porque perco muito foco. Obrigada por responder. Imagina, beijo. Todos nós temos as nossas fragilidades, né? Mas a gente tem que tirar Lógico, proveito disso também, né? exato, exatamente. E aí a pessoa às vezes te procura com questões de outras vidas. Esse é um ponto que é o chamariz do trabalho. Sim, Mas e quando o trauma vem proveniente dessa vida? Olha, é uma coisa mais complexa. Proveniente dessa vida, porque ela recebeu um trauma de um pai, de uma mãe, de alguém, mas que recebeu porque essa pessoa também tem uma rusga de uma outra vida, ou seja, vai acabar caindo lá, né? exato. É a mesma coisa. Tanto faz o trauma, quando a gente fala trauma de vidas passadas, porque 90% das histórias são de vidas passadas, né? Mas a gente também traz traumas que aconteceram nessa vida, até intrauterino. Eu tô cuidando de uma cliente que ela teve um trauma intrauterino e foi dessa vida. Por quê? Porque teve uma história de outras vidas, mas que é o que ela está sofrendo aqui. Na verdade, ela sofreu em outras também, né? Mas o que está pegando nela agora é esse trauma que, óbvio, né? Como é intrauterino, a gente está tratando como o trauma aqui atual, mas que reverbera na outra vida junto com a família dela. É interessante, porque trauma, gente, pode ser passado,
presente e no futuro também vai ter. A gente tem trauma todos os dias. Às vezes basta uma palavra, né? Principalmente quando a gente é criança, basta uma palavra, pronto. Já ficou lá no nosso campo energético, aquilo lá guardadinho. Uma hora, você pode demorar 10, 20, 30, 40 anos, ele aparece e fala, oi, voltei, como um gatilho mental. E aí a sua vida começa a dar errado e você não entende por quê. Então, o trauma a gente gera toda hora. E é engraçado que, como eu estou trabalhando com isso um tempão, a minha consciência mudou muito. Porque, às vezes, a palavra que eu falo, opa, eu não vou falar porque pode ocasionar um trauma. Aí, às vezes, eu falo, ocasionou um trauma. Então, a gente fica muito mais consciente e a gente fica se vigiando o tempo inteiro, né? Para não causar trauma em ninguém, nem na gente. Você falou um ponto aí, nós podemos causar traumas a nós mesmos. As pessoas não param para refletir isso. O trauma que a pessoa às vezes tá, lógico, tem uma situação difícil, mas vamos falar a verdade, né? Às vezes a gente deixa mais difícil, dependendo de como a gente reage, né? Exatamente. A causa e efeito, né? Então, eu quero comprar, eu não tenho dinheiro, mas eu vou comprar uma mansão, né? Não tem dinheiro, então eu vou financiar. 500 vidas. A gente financia porque não tem dinheiro. Você vai causar um trauma, porque uma hora pode ser que você não consiga pagar aquilo e vai virando uma bola de neve, e aí como que fica a sua vida? Vai ficar um trauma. Né? E aí, aí que as pessoas não entendem, né? Aí tem o lance de você vibrar. Eu não posso, a pessoa fala, não posso vibrar na escassez. Mas isso não significa que você tem que fazer aquilo que você bem entende no momento com impulso, né? Cada um, todo mundo quer, gente, casa, carro, apartamento, igual o professor Hélio fala, né, Hélio Couto. Todo mundo quer, né? Legal, todo mundo tem direito. Só que a gente tem que ter cuidado com o passo que a gente vai dar. Às vezes a gente faz umas coisas erradas e depois a gente fica correndo atrás do prejuízo. Aí dá briga na família, causa separação, às vezes um perde emprego e fica sem dinheiro para pagar. Então a gente tem que entender. É legal? Aí eu falo, né? A gente tem que ter boleto para pagar? A gente tem que ter alguns boletos para pagar, senão você não vai ter nada. Simples assim, né? Mas que sejam os boletos conscientes, né? A gente faz umas cacas às vezes, não tem jeito, você tá empolgada lá e depois passa um tempão, você fala, ai meu Deus, por que eu fiz isso, né? E é normal, é do ser humano isso. Nas vidas anteriores não tinha boleto, mas tinha espada, né, que nem você falou. Pois é. O que é pior, boleto ou espada? Boleto a gente rasga, assim, né? Finge que não existe. A espada já tem que fazer uma força. Exatamente. Já tem que sair correndo ou lutar, né? Olá, eu sou a Thay Joia e venho aqui te fazer uma pergunta. Você tem problemas com relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, doenças, vícios? Tem problemas com dinheiro, com prosperidade, crenças limitantes? Então eu te convido para conhecer a terapia de vidas passadas, clicando aqui no meu site e entender por que acontece isso com você hoje.